Convido os irmãos e irmãs a se colocarem de pé para fazermos a leitura bíblica dos textos projetados na tela. Começando com o livro de Provérbios, apenas 3 passagens pequenas. Provérbios 6, versos 20 a 23, os irmãos observem especialmente o último verso, verso 23. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração. Pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Pouco adiante, irmãos, no capítulo 13, verso bem conhecido do livro de Provérbios, o verso 24. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. E o verso 15 do capítulo 22. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. No Novo Testamento, irmãos, eu quero apenas ler 2 das passagens que serão mencionadas no decurso do nosso estudo nesta manhã. Efésios 6, versos 1 a 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E finalmente, irmãos, um verso apenas no livro de Apocalipse, no capítulo 3, na carta de Jesus à igreja em Laodiceia, no verso 19 ele diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Os irmãos podem sentar. Apenas introduzindo nosso assunto, eu quero dar continuidade com os irmãos aos nossos estudos sobre ética cristã. Esse é o assunto que há algumas semanas nós temos considerado juntos, aproveitando as nossas reuniões aos domingos pela manhã na escola dominical. E depois de uma série de estudos sobre antropologia bíblica, nós fomos naturalmente levados a considerar vários temas antropológicos controvertidos que estão aí ao nosso derredor, alguns deles bastante antigos, outros modernos, porque envolvem novas técnicas, novas tecnologias. E durante já algumas semanas nós estamos considerando esses temas sobre ética cristã, conduta moral do homem, à luz da palavra de Deus, como deve ela ser de acordo com a palavra do Senhor. Tivemos a oportunidade de considerar depois de introduzir o assunto, de considerar várias questões relacionadas a princípios que devem dirigir, que devem nortear as
a nossa reflexão e a nossa consideração sobre ética cristã. E então começamos propriamente a considerar os casos éticos específicos que nós desejamos considerar. Nós começamos considerando casos relacionados à concepção, com relação a métodos contraceptivos, técnicas de reprodução, aborto. Algumas dessas novas técnicas, outras não tão novas, né? Nos levam a ter que tratar e considerar dessas questões. Algumas delas não eram consideradas no passado. Muitos dos métodos contraceptivos atuais não existiam e as técnicas de reprodução muito menos. O aborto é muito antigo, né? Mas várias outras técnicas existem com esse propósito. E já tivemos a oportunidade de considerar essas questões relacionadas à concepção. E aí começamos a considerar algumas questões relacionadas à família. Vamos continuar considerando a questão da disciplina, depois algumas questões relacionadas ao lazer, esporte, tecnologias nesse sentido, jogos, e algumas questões relacionadas à moda. E depois, então, questões relacionadas à sexualidade. Refletiremos aqui sobre o que a Bíblia tem a dizer sobre a pornografia, sobre o sexo fora do casamento, sobre o homossexualismo. Particularmente, nós estaremos focalizando a lei da homofobia, que tramita no Congresso, aí, com vistas à aprovação, e agora tem ressurgido novamente, ainda esta semana, notícias sobre isso, e vários outros assuntos que eu não mencionarei aqui. Então, o nosso tema inicial está relacionado à família, ou mais especificamente sobre a criação dos nossos filhos, particularmente acerca da disciplina, que é função dos pais. Cabe a nós disciplinar os nossos filhos. Mencionei domingo passado que, a rigor, esses estudos deveriam incluir uma série de outras questões éticas acerca do trabalho, namoro, noivado, casamento, paternidade, filiação, solteiros, divórcio, e novo casamento, velhice, etc. Mas que nós não precisaremos abordar essas questões, uma vez que, bem recentemente, nos nossos estudos sobre a família, nós já tivemos a oportunidade de considerar todas essas questões. Então, por essa razão, nós nos limitaremos a tratar desses tópicos controvertidos que não foram abordados naquele momento, naquela época, naqueles estudos, e que eu já acabei de mencionar, ou seja, a disciplina, lazer e moda, começando com a disciplina. No domingo passado, nós já estivemos aqui tratando desse assunto. Não pudemos concluir e, portanto, hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto, e eu pretendo terminar hoje. E eu estou tratando desse assunto com relação à disciplina, especialmente por causa de uma questão ética bastante controvertida e que está aí no nosso dia a dia no Brasil, e eu me refiro à lei da palmada. Eu tive a oportunidade de ler com os irmãos aqui domingo passado o texto dessa lei, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Mas antes de avançar, eu apenas fotografei e inseri aqui nessa apresentação duas imagens que, na realidade, são imagens de dois cartõezinhos de telefônicos. Quem passou esse cartão no domingo passado foi o irmão Roberto. Ele, uma vez, pegou esses cartões lá em São Paulo, guardou-os e diante dos nossos estudos, ele me disse se eu gostaria de ver esses cartões. E eles são interessantes porque eles ilustram o tipo de propaganda que vai sendo veiculada e será cada vez mais veiculada nesses momentos em que a lei está aí para ser
aprovada, combatendo a palmada, como se a palmada fosse uma violência muito grande que fizesse um mal terrível para as crianças, para os nossos filhos e, consequentemente, para a sociedade. Não sei se dá para os irmãos ler aí. Acho que não dá para ler quase nada, né? É porque está muito claro e aí não dá para ler. Mas é uma fotografia de uma pessoa com uma bandeira, e essa bandeira, como se fosse a bandeira do Brasil, e no meio tem como uma mão assim, e o sinal de trânsito, como se fosse proibido, né? Proibido bater. E tem um texto do lado que diz: palmada deseduca. Essa é a nossa bandeira. Isso não é propaganda, evidentemente, da companhia de telefone, ela apenas veiculou a Telefônica. É propaganda do Laboratório de Estudo da Criança do Instituto de Psicologia da USP, na Universidade de São Paulo, né? Veiculada, então, aproveitando para veicular nesses cartões. Nada menos do que 400 mil cartões, diz aqui, foram impressos com esse dizer, fazendo propaganda contra a educação. A outra é ainda mais, não sei se dá para ver, está um pouquinho bem difícil para os irmãos visualizarem, né? Seria aí uma mulher, supostamente a mãe, dando uma palmada no bumbum do neném. E também com o sinal de proibido, né, de trânsito proibido. E do lado o texto: tenha consciência, em casa é que começa a violência. São apenas 2 cartõezinhos que ilustram o tipo o conceito que está por trás, a ideologia, filosofia mesmo, que está por trás dessas propagandas, e o tipo dessa lei da palmada, e o tipo de propaganda que está sendo veiculado e que será cada vez mais veiculado, não apenas em cartões, mas, como nós já vimos aqui com o texto da lei, utilizando-se mesmo de recursos pedagógicos, com vistas à promoção pública da ideia de que a palmada deseduca, a palmada é uma violência e que, portanto, não deveria ser utilizada, na verdade, tornando-a crime passível de punição. No domingo passado, nós começamos, como eu disse, a considerar esse assunto, introduzimos, transcrevi-lhe aqui com os irmãos a lei da palmada, consideramos as esferas de autoridade, elas são legítimas, não é? Tanto a família como a igreja, como o Estado, mas cada um tem o seu escopo de autoridade, e esse escopo é limitado pela autoridade das demais instituições. Vimos aqui um resumo do ensino bíblico sobre a criação de filhos, e eu concluí com apenas uma síntese das razões apresentada por R.L. Dabney, que foi um importante teólogo presbiteriano do século XIX, em uma mensagem que ele pregou, dando as razões por que a disciplina é prerrogativa dos pais. E nós concluímos aqui domingo passado, os irmãos devem lembrar, lendo e considerando essas razões de Dabney. Eu hoje quero concluir esse assunto, considerando com os irmãos o ensino bíblico sobre a disciplina, o ensino específico bíblico sobre a punição corporal, o castigo físico, e concluindo o assunto concluindo com algumas conclusões, né? Com algumas considerações e, inclusive, com uma sugestão. Com relação à disciplina, no sentido mais amplo, não apenas o castigo físico, a Bíblia, os irmãos sabem disso, é absolutamente clara acerca não apenas da legitimidade, mas mesmo da necessidade dos pais disciplinarem seus filhos, corrigirem e disciplinarem os seus filhos. Não basta ensinar,
não basta orar, não basta dar exemplo, não basta amar. Como eu vi aqui domingo passado, isso é absolutamente indispensável. Os pais que não ensinam, que não oram, não dão exemplo e não amam seus filhos, não estão capacitados e autorizados para discipliná-los também. Mas ensinar, orar, dar exemplo e amar, por mais indispensáveis que sejam, não são suficientes. É absolutamente indispensável disciplinar. Isso porque, como nós sabemos, por informação bíblica e por experiência prática, o ser humano é pecador. O pecado está arraigado na natureza humana, no coração humano, inclusive no coração dos nossos filhos também, que já nascem herdeiros da corrupção, da queda e do pecado. E os pais que tiverem um mínimo de objetividade, eles sabem muito bem como seus filhos manifestam o pecado, a inclinação pecaminosa para o orgulho, para a inveja, para o egoísmo, a dissimulação e assim por diante. Mas vejam o que eu vou dizer, irmãos. Na Bíblia, disciplina não é sinônimo de violência ou crueldade, mas de amor paternal para o bem temporal e espiritual dos filhos. Absolutamente, contrariando absolutamente, totalmente, a ideia que está sendo fomentada e que quer ser transformada em lei e obrigar a sociedade inteira a obedecer, é que a disciplina é sinônimo de violência. Não a violência, como diz o cartão ali, em casa que começa a violência, como se uma palmada no filho fosse uma violência. Não, na Bíblia isso chama-se uma expressão, uma manifestação, uma evidência do amor dos pais pelos filhos. Crueldade é deixar os filhos sem disciplina, entregues a si próprios e dominados pela natureza corrompida e pecaminosa deles. Eu li o texto de Samuel porque o texto mostra bem claramente que exatamente porque Eli não disciplinou seus filhos, Hófni e Finéias, Deus enviou juízo sobre a sua casa e eles experimentaram as consequências da negligência de Eli no que diz respeito à disciplina dos seus filhos. O texto é muito claro. Eli era um homem temente a Deus, Eli era um homem piedoso, Eli foi usado por Deus durante 40 anos para julgar, para liderar o povo de Israel, mas Eli falhou grandemente quando ele não corrigiu os seus filhos, quando ele não exortou os seus filhos, quando ele não educou os seus filhos, que se tornaram maus, fizeram aquilo que era mal, e então as consequências vieram, não apenas para eles, como nós vimos, mas na verdade para toda a sua descendência, para toda a casa de Eli. É crueldade não disciplinar os filhos. E os resultados são trágicos. E na realidade nós temos visto esse resultado já na nossa sociedade como fruto dessa ideologia que já vem de longos anos, que promove a ideia de que é ruim, é mal, não é bom disciplinar os filhos. Na verdade, uma ideia que vai mais longe, mais ampla do que isso, não é bom nenhum tipo de punição física. E o que nós vemos no país, como consequência desse pensamento, dessa ideia, é a impunidade que tem trazido tantos males e que tem, na realidade, promovido a violência, isso sim, e ceifado a vida injustamente, tragicamente, de milhares e de milhares de pessoas no nosso país que são vítimas da violência promovida pela
impunidade. Várias passagens bíblicas deixam claro que deixam clara a legitimidade da disciplina na Bíblia, ou mesmo a sua necessidade. Exemplos apenas. Jó 5,7. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não menosprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Aquele que é disciplinado não é vítima, é bem-aventurado. E os filhos também. Bem-aventurados, a gente poderia dizer, são aqueles que são disciplinados pelos pais. Provérbios 6,23, o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Repreensões da disciplina não é o caminho da violência, não é o caminho da reprodução da violência pelos filhos, como dizem, não é o caminho da morte, mas é o caminho da vida. Provérbios 15:32, o que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à disciplina adquire entendimento. 1 Timóteo 3,4, que governe bem entre as qualidades ou os requisitos para o exercício da liderança eclesiástica, que sejam homens que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Hebreus 12:8, que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. A presença da disciplina, na verdade, é, como eu disse, a marca do amor paternal. E quem não ama é porque não considera que o filho seja seu filho mesmo, porque senão se daria ao trabalho, à dificuldade, à dor, tudo aquilo que é necessário no sentido de disciplinar o seu filho. Hebreus 12:11, toda disciplina com efeito, é verdade, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. A única coisa que tem de certo naquele cartãozinho que eu mostrei, da mãe dando uma palmada no bumbum da criança, é que ele está chorando, porque na hora, realmente, a disciplina não é motivo de alegria, né? Podia até aproveitar o cartão, a gente só precisava trocar o símbolo, em vez de proibido, está permitido, né? E depois botar um outro cartão com o resultado posterior, os frutos positivos que aquela disciplina, inicialmente motivo de tristeza, produziu tanto para a criança, como para os pais, como para a sociedade. Finalmente, Apocalipse 3:18, eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende. Aí está. A disciplina não é violência, sinônimo de violência na Bíblia, mas é sinônimo de amor. Deus disciplina a quem Ele ama. E os pais que amam também manifestam esse amor, não deixando seus filhos entregues a si próprios, mas sabendo que eles têm uma natureza pecaminosa e que lhes acarretará grande mal físico, temporal e espiritual, faz o que estiver ao seu alcance, inclusive, se necessário, a disciplina corporal e física, para livrar os seus filhos da iniquidade, do domínio do pecado, para o bem deles, da sociedade, para o bem da alma deles também. É verdade, irmãos, que a punição física não é a única forma de disciplina. Quando nós falamos de disciplina, não devemos igualar disciplina igual a palmada, ou uma surra, ou ao uso da vara, né? Há outros meios de disciplinar, e que também são meios legítimos. E, portanto, a disciplina física ou corporal não é a única forma de disciplina. É possível alcançar bons resultados por meio da disciplina positiva, como o encorajamento, a instrução,
a promessa, ou mesmo a recompensa, quando apropriadamente exercida, né? Especialmente quando os nossos filhos já têm capacidade para compreender os benefícios da obediência. E nós podemos, então, animá-los a obedecer, encorajá-los a obedecer, explicar para eles os frutos que eles colherão se eles obedecerem e se eles andarem nos caminhos de Deus, que teoricamente os seus pais estão ali inculcando neles e ensinando ensinando-os a andar. E a Bíblia tem exemplos desse encorajamento como sendo uma forma de ensino, uma forma de disciplina. Êxodo 20, 12, honra teu pai e tua mãe, observe o itálico, a ênfase aí, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aqui Deus mesmo usa dessa técnica, se dirigindo ao seu povo, o povo da aliança, dizendo, honra teu pai e a tua mãe, filho, porque se tu fizeres isso, tu colherás benefícios, os teus dias se prolongarão sobre a terra, tu viverás mais. Tanto porque isso é recompensa da parte de Deus, como aos filhos que honram seus pais, como isso se manifesta de maneira natural. Um filho que obedece o seu pai, ele tende a viver, seus pais tendem a viver mais. Ele não vai cometer excessos, ele não vai se expor a perigos, ele não vai se expor a riscos, e então ele vai viver mais. Desde uma criancinha pequenina que o pai diz, meu filho, não suba essa escada, porque se você subir você vai cair. Se ele subir, ele corre o risco de cair e morrer cedinho. Se ele obedecer e não cair, ele vai durar mais, ele vai viver mais, não é? E daí adiante, a vida toda, isso se aplica em todas as instâncias, as áreas da vida. Provérbios 1, 8 e 9, filho meu, hoje eu ensino do teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Aqui está novamente o encorajamento, a instrução sendo utilizado como parte da disciplina, ou seja, de imprimir a obediência nos filhos. Encorajando os filhos, animando os filhos a obedecerem, argumentando nesse sentido, instruindo e mostrando as consequências positivas que advirão da sua obediência. Obviamente, falar isso para uma criança de um ano e meio, não resolve, né? Elas não entendem esse tipo de argumentação, né? Esse tipo de encorajamento. Elas precisam ter encorajamentos mais sensíveis, não é? De modo que elas percebam mesmo aquilo que é positivo e aquilo que é bom, nos dois sentidos. Quando a criança percebe muito bem, positivamente, quando ela é abraçada, quando faz o bem, quando os pais manifestam carinho, manifestam amor e beijam os filhos e tratam bem dos seus filhos, brincam com seus filhos, é claro que isso esse tipo de encorajamento as crianças entendem, né, aprovando aquilo que eles estão fazendo, aquilo que eles fizeram. E o outro tipo também, talvez mais sensível ainda, né? Quando fazem aquilo que não é bom, a palmada é bem inteligível para as crianças pequenininhas, elas compreendem bem essa linguagem e percebem que aquilo não foi aprovado. Mas isso é outra história. Efésios 6, 1 a 3, filhos, observem, irmãos, o encorajamento na Bíblia, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. É um instrumento legítimo, irmãos, de ensinar, criar nossos filhos, disciplinar nossos filhos, ensinar os nossos filhos a obedecerem, dialogando com eles, quando eles já podem participar desse diálogo, têm capacidade para isso, e conversando com eles e mostrando mesmo que vale a pena obedecer no sentido positivo mesmo, né? Eles colherão frutos, eles preservarão a sua vida, eles alcançarão o favor dos seus pais, eles se relacionarão bem na sociedade, eles serão queridos pelas pessoas, uma série de frutos temporais
e espirituais que as crianças correm. E, sem dúvida alguma, o encorajamento, a promessa, a instrução, a recompensa no bom sentido, não viciando os filhos para fazer alguma coisa só se receberem uma recompensa, mas no bom sentido de mostrar a eles que vale a pena obedecer. Nós não somos contra o diálogo com as crianças, a conversa com as crianças, de maneira alguma. Pelo contrário, isso é um caminho excelente, muito bom. Apenas não funciona para as crianças muito pequenas, nesse sentido mais argumentativo. Também, agora no sentido mais negativo, a admoestação, a exortação, não é? A repreensão, a correção, é também um instrumento de disciplina. Nós também podemos alcançar bons resultados por meio da admoestação, da exortação, da correção, da repreensão. À medida que eles crescem, os filhos, eles podem compreender as consequências negativas da desobediência por meio de exortação, muitas vezes sem necessidade de punição. Quando eles fazem alguma coisa errada, ou mesmo antes de fazer, preventivamente, mostrar para eles as consequências dos erros deles, né? O que acontecerá se eles procederem dessa maneira, se eles agirem daquela maneira, o mal que poderá advir da desobediência deles, se eles não obedecerem às orientações, às instruções, às recomendações dos pais. Exemplos, Provérbios 28, 23. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Ora, isso é verdade em termos gerais. Aquele que repreende corretamente o homem, mostra o erro, acabará depois alcançando mais favor do que aquele que só faz passar a mão por cima e deixar a pessoa fazer aquilo que é errada. Na realidade, assim, está se tornando cúmplice do erro e até encorajando as pessoas na prática do erro. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua, mostrando que a repreensão pode ser, sim, um instrumento positivo de correção. É possível alcançar bons frutos com a exortação. Efésios 5:4. Pais, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Encorajando aqui os pais a admoestarem seus filhos, a exortarem seus filhos, a repreenderem seus filhos, na esperança de que Deus os leve a considerar essa repreensão, a entristecê-los. Essa é uma tristeza que vem de Deus, assim como quando Deus nos repreende, nos exorta, tristeza que vem de Deus porque dá frutos bons, produz frutos pacíficos, frutos positivos, frutos bons. Provérbios 15, 32. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire conhecimento. 1 Coríntios 4, 14. Não vos escrevo estas coisas, diz Paulo, para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos amados. Aqui Paulo diz que quando ele estava admoestando a igreja de Corinto, ele estava admoestando como um pai que ama seus filhos deve admoestar seus filhos, né? Deve tratar seus filhos, ou seja, exortando-os, admoestando-os, repreendendo. Isso é parte, sem dúvida alguma, da criação dos filhos. Isso é um elemento útil na tarefa de disciplinar os filhos, ou seja, de fazer com que eles obedeçam, né? De impor a obediência. Tito 2,6. Quanto aos moços, de igual modo, diz Paulo escrevendo a Tito, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Ora, se os pastores devem exortar os moços a serem criteriosos,
adverti-los e corrigi-los, e admoestá-los, exortá-los, assim também os pais devem fazer com os filhos. Então, irmãos, esses métodos são métodos legítimos. Atualmente, valoriza-se muito como forma de disciplina a privação de privilégios, o castigo, né? Não corporal, mas, ou seja, privar os filhos daquilo que eles gostam de fazer, mas que não são coisas absolutamente necessárias. Claro que a gente não vai privá-los de comer, né? Matar de fome as crianças não é um castigo muito bom. Mas algumas coisas que eles gostam não são essenciais, né? Não são necessárias. Eu me refiro àquelas coisas que os pais conhecem muito bem. Privá-lo de brincar por um determinado tempo, de assistir televisão, de utilizar o computador, a mesada, passeios, né? Coisas que eles querem, e os pais, então, porque eles fizeram algumas coisas erradas, então eles são privados por um tempo para que eles aprendam a obediência. É interessante, mas na realidade nós não encontramos muito na Bíblia sobre esse instrumento disciplinar. Eu gostaria de relacionar aqui alguns textos, mas eu não encontrei muitos textos nesse sentido. A não ser, e por isso penso que é legítimo, a privação das bênçãos de Deus ao povo da aliança. Claramente na Bíblia, várias vezes, Deus adverte e mesmo priva o seu povo das suas bênçãos quando ele desobedeceu à sua vontade. O povo de Israel experimentou muitas, não apenas castigos, mas muitas privações das bênçãos de Deus. O crente, por exemplo, quando ele peca, ele é privado de uma grande bênção de Deus, que é a alegria, a paz do Espírito Santo no seu coração. Ele não é privado da salvação, mas ele é privado do sentimento, da sensação de paz, de conforto, de gozo, de alegria que o Espírito Santo lhe dá, porque ele entristeceu o Espírito Santo de Deus, e portanto ele é privado dessas bênçãos, dessa e de outras bênçãos também que Deus lhe dá. Portanto, não deixa de ser uma forma de disciplina que os filhos entendem, não é? É quase como se fosse uma disciplina física, não é? Só que em vez de sentir no corpo uma palmada, ele sente nos olhos, porque ele não pode ver a televisão, ele sente no bolso, porque ficou sem dinheiro, não tem a mesada, né? Sente nos pés, porque não pode brincar bola com os coleguinhas. Quer dizer, mesmo sem ser palmada ou um castigo corporal, tem mais ou menos essa função. E, portanto, pode dar bons frutos, bons resultados, especialmente, eu diria, quando associada a encorajamentos e admoestação. Não é só privar disso, daquilo outro, mas também admoestar, exortar, não é? E explicar as razões e mostrar o porquê, que seja um castigo inteligente, que as crianças saibam o que está acontecendo, por que eles estão sendo privados, crianças ou mesmo já adolescentes, por que eles estão sendo privados, a razão do castigo, que é para o bem deles, e, portanto, eles devem se corrigir e já não tem tanto cabimento nessa idade maior o uso da disciplina física, corporal, então seria um instrumento mais acompanhado desses outros meios. Agora, isso é importante, esses outros instrumentos que eu acabei de considerar, o encorajamento, o incentivo, a exortação, ou mesmo o castigo, privando os filhos de algumas coisas que eles gostam, não eliminam a necessidade da disciplina corporal. Não eliminam. Provérbios 13, 24. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Aborrece aqui é o contrário de amar. Eu poderia dizer o que odeia, mas nem é tanto odeia. O que desama, né? Não existe o verbo desamar, existe o substantivo desamor. Mas o que não ama o seu filho, o que retém a vara, mostra que não ama o seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Provérbio 19, 14. Vejam que aqui nós estamos vendo
a questão específica, nós chegamos agora à questão específica, a questão da punição corporal como instrumento de imposição da obediência, como instrumento disciplinar na Bíblia. Provérbios 19, 18. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Né? A disciplina, toda disciplina tem que ter limite. O que passar desse limite já não é mais disciplina, já é espancamento no sentido negativo mesmo. Provérbios 22, 15. A estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Provérbios 23, 13 a 14. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Fustigar aqui é um termo que a gente não usa mais, né? É dar uma surra mesmo. Fustigar com a vara é dar uma surra com a vara, né? Ou uma peia, ou seja lá qual for o termo usado. Não retire da criança a disciplina, pois se deres uma surra com a vara, não morrerá. Se tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Os benefícios da disciplina, eles não são apenas seculares, físicos, temporais, mas eles são de natureza espiritual. Né? A vara tem esse poder de exorcidar o pecado. Né? E de livrar, na verdade, a alma do inferno. É claro que não é só a vara, que a vara não vai livrar ninguém da alma do inferno, mas é um instrumento de disciplina, vai ensinar os seus filhos a obedecerem. E aqueles que aprendem a obedecer os pais terão bem mais facilidade de obedecer a Deus. Né? Obedecer aos ministros do Evangelho, obedecer aos professores, obedecer às autoridades civis, quando devem ser obedecidas, né? E assim por diante. Provérbios 29, 15 e 17. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. E finalmente o texto que eu mencionei, Apocalipse 13, 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende. Deus usa da disciplina para conosco. E Ele faz isso exatamente, como eu tenho dito, porque Ele nos ama. Ele nos, para usar a linguagem aqui de Provérbios, Ele nos fustiga, literalmente, não é? Muitas vezes, com a vara, com as varas das enfermidades, com as varas da sua providência, as coisas que acontecem conosco, e faz isso para o nosso bem, né, como expressão do seu amor. Portanto, irmãos, segundo a Bíblia, o castigo, à luz desses textos, o castigo corporal deve começar cedo disciplina, com aquilo que a gente poderia chamar de palmadas tranquilizantes. Não é? Não é verdade? As crianças pequenininhas, estão naquele enjoo, aquela coisa, não conseguem dormir, não sabem dormir, estão precisando de um tranquilizante para dormir. Aí, aquelas palmadinhas tranquilizantes, elas não fazem mal nenhum, não tem nada de nada. Pode começar a partir de 1 mês, 2 meses, já não tem problema, 3 meses. É tranquilizante, só para acompanhada de um tom de voz que elas veem que está errada mesmo, né? Aí elas soluçam, choram, aí elas dormem, que é uma maravilha. É uma beleza esse remédio. Palmadas tranquilizantes. Portanto, deve começar cedo, deve ser moderado. Os textos deixam isso bem claro, né? Os pais não vão exagerar na disciplina. A disciplina não é... O castigo corporal, físico, não é para extravasar a ira, mas é para o bem dos filhos. Uma vez eu ouvi uma pessoa idosa dizer, meu filho, eu não lhe dou uma surra agora porque eu estou com raiva, muita raiva. Essa é a postura certa, né? Então, não é hora mesmo de dar a surra.
deixa passar a raiva. Depois, quando estiver alegre e feliz, vem cá, meu filho. E aí dá umas boas palmadas, sorrindo, né? Alegremente. Então, segundo a Bíblia, irmãos, o castigo corporal deve começar cedo, com palmadas tranquilizantes, deve ser moderado e resulta em benefícios temporais e espirituais preciosos para todos. Para os filhos, eles aprendem a sabedoria, eles aprendem a mortificar a natureza pecaminosa, eles aprendem a obedecer, a honrar os pais, eles alcançam sabedoria, diz a Bíblia, por meio da disciplina corporal. A estutícia própria da criança, só ela é arrancada por meio desse instrumento. Benefícios para as mães, para os pais, dá descanso para os pais, e especialmente benefício para a alma das crianças. Isso é um instrumento para livrar, que ajuda a livrar as almas dos nossos filhos do inferno, porque eles aprendem a obediência e a mortificação da natureza pecaminosa. E, portanto, eu volto a ressaltar mesmo, à luz desses textos, longe de significar violência ou crueldade. O castigo corporal, físico, manifesta amor paternal para o bem-estar material ou temporal e espiritual dos filhos. Esse é um cartão que a gente tem que bolar aí para fazer, né? Quem sabe mandar aí para a Telefônica para ver se eles vão veicular, né? Como expressão de amor, na verdade, que é a disciplina e não como crueldade. Assim como Deus disciplina quem ama, assim também os pais devem manifestar o amor disciplinando os seus filhos. Agora, em geral, irmãos, o castigo corporal, evidentemente, deve ser aplicado de acordo com duas variáveis, não é? A idade da criança e a gravidade da falta. Quando eu digo a idade da criança, não pensem que, se for pequeno, não é para apanhar. É o contrário, viu? É o contrário. Quando é pequeno é que precisa, porque essa é a linguagem que eles já nascem compreendendo. Então, o castigo corporal é principalmente para as crianças pequenas. A palmada, né? Uma boa palmada, dependendo da idade e da gravidade da falta, é aplicada de maneira consistente e como expressão do amor dos pais pelos seus filhos. Então, elas têm um enorme efeito positivo mesmo para os nossos filhos, para as crianças. O bom é que as pessoas possam ver, puxa, como esses pais disciplinam os seus filhos, e que possam ver como eles amam mais ainda os seus filhos, as duas coisas, né? Essas duas coisas andam juntas. Então, irmãos, é um enorme bem para a alma dos nossos filhos. Ou também, o castigo corporal é para os insensatos, não apenas para as crianças pequenas, que não entendem outra linguagem, aí a palmada funciona bem, mas também para os insensatos, os desobedientes, os rebeldes, aí a vara mesmo, né? Já na criança de mais idade, né? Já não pequenininha. Ou seja, aqueles que não dão ouvidos aos pais, nem por encorajamentos, nem por admoestações, nem por privações. Acontece. O encorajamento não deu certo. A palmada com criança, depois o encorajamento, quando já maior, as admoestações, as exortações não funcionaram, os castigos, as privações não funcionam também. Então, ainda há esse recurso, que é o uso do castigo corporal. É claro que, à medida que a idade avança, cabe muito menos, não é? Isso, a não ser nesses casos mesmo de
obstinação. Agora, imprescindível é que, desses casos, deve ser acompanhada com ensino, amor, oração, exemplo, aquilo que consideramos aqui no domingo passado. Que o filho de 10, de 12, de 13, de 14 anos, sei lá, que por os outros instrumentos disciplinares não funcionaram, chega a esse ponto, mas que ele veja que isso é acompanhado de ensino, ele está sendo ensinado, os pais estão orando por ele, os pais o amam, dão exemplo, e aí então, acompanhado com isso, a vara da disciplina ajuda. Há vários textos, eu não transcrevi aqui, mas que mostram que a vara é para a costa dos insensatos, né, para os que não se deixam disciplinar, ou para, como diz outro provérbio, os faltos de senso. Né? Esses, às vezes, incrível que pareça, apesar de terem 10, 12, 14, 16 anos, eles só entendem essa linguagem. Já deviam entender a outra linguagem muito bem, pela idade, né? A exortação, o encorajamento, a privação, mas não entendem, eles são faltos de senso, eles são insensatos. Parece criança de ano e meio que só entende a palmada, só que palmadinha para uma criança não vou nem dizer criança, né? Para um menino já de 14 anos, uma palmadinha não diz muita coisa. Para ele sentir tem que ter um pouco mais de intensidade, um pouco mais de força. Então, assim. Conclusão, irmãos. Os menores, né, os filhos, portanto, menores que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de filhos já crescidos e adultos. Aí os pais podem orientar ainda, dar algum conselho, mas eles não têm mais muita capacidade de interferir. Então, nós temos um tempo para agir, e esse tempo é enquanto os nossos filhos estão sob a nossa tutela, sobre o nosso cuidado, sobre a nossa guarda. Então, os menores não... Então, conclusão, irmão. Os menores, eles não estão totalmente fora do escopo da autoridade. Não pensem que, porque nós somos contra a lei da palmada, nós estamos querendo dizer que os menores estejam totalmente fora do escopo da autoridade civil. Não. Ela, ou seja, a autoridade civil, deve proteger as crianças dos abusos, do abandono, da violência verdadeira, real, e principalmente deve proteger a sua vida. O Estado deve proteger essas coisas. Ele está aí como para promover a função precípua do Estado, essencial do Estado, segundo a Bíblia. É promover o bem, a ordem e punir o mal. Então, cabe ao Estado proteger não apenas os adultos, é claro, mas proteger as crianças dos abusos, do abandono, da violência e principalmente proteger a sua vida. Se responsáveis ou pais estão abusando de crianças, eles estão agindo violentamente mesmo com as crianças, e todo mundo, cá para nós, acho que todo mundo sabe qual é a diferença entre uma disciplina, uma correção correta dos pais e o abuso, não é, que deixa marcas sérias, que causa dano de fato à sua saúde, o abandono, como nós temos visto tanto, e principalmente a vida, proteger a vida. Infelizmente, o Estado a autoridade civil está promovendo a maior violência contra a criança, que é o aborto, a tentativa de legalizar o aborto. Isso é a maior violência que o Estado deveria proteger e, no entanto, ele ainda encoraja e anima. Por outro lado, quando os pais falham na criação dos seus filhos e a conduta deles, dos filhos, se tornar reprovável, eles então estarão sujeitos também às sanções legais. Se um garoto de 14 anos comete um crime porque os seus pais não o educaram,
A gente não pode dizer, bom, deixa então que os pais vão continuar tomando conta dele. Não, o Estado precisa intervir. E então ele precisa experimentar as sanções da lei. Se eles cometem crime, devem pagar por eles, pelo menos a partir de determinado. O que no Brasil é um problema sério, né? Cada marmanjão, desculpem a expressão, não é? Porque tem 17 anos de idade, mata, rouba, estupra, faz o que bem entende. Como eu mencionei domingo passado, a televisão não pode nem mostrar a cara dele, porque ele é uma criança. E então, no instante está solto, está na rua. Em muitos países isso não acontece, não. Se tiver, mesmo sendo menor de idade, se tem capacidade para cometer crimes e mostram que sabiam o que estavam fazendo quando cometeram o crime, então eles têm capacidade também de pagar pelo crime que eles cometeram. E aí o Estado tem, pelo menos deveria ter mais, né? Está em discussão a diminuir a menor idade penal, coisa que nunca passa, porque esses nossos romantismos aqui no Brasil e tudo acaba permitindo aí que essa faixa até antes dos 18 anos, na verdade, seja explorada aí na violência, uma vez que, para usar a linguagem vulgar, não pega nada com eles, não acontece nada com eles, e então eles fazem e aprontam, aproveitando-se da menoridade. Mas na realidade, irmão, portanto, os filhos, quando os pais não souberam criar, eles também estão sujeitos, sim, à autoridade da lei. Entretanto, a lei da palmada extrapola os limites da autoridade civil e interfere na esfera da autoridade da igreja e da autoridade da família. É uma ingerência indevida na autoridade, no escopo, na esfera da autoridade da família e dos pais. Proibir que os pais, os responsáveis, dê uma palmada nos seus filhos, ou mesmo uma surra nos seus filhos, quando isso é importante, quando isso é necessário. E muitas pessoas, muitos estudiosos também, muitos incorporam essa filosofia e defendem, como já tem defendido há anos, educar os filhos sem palmada alguma. E nós temos visto o resultado na sociedade contemporânea no Brasil, em que a gente vive, na qual a gente vive. Mas muitos outros também são absolutamente contra, não por razões bíblicas, não são crentes, mas são absolutamente contra. Os irmãos podem consultar na internet, Lei da Palmada, e vão ver que em muitas reportagens, especialmente no ano passado, lá por julho, quando a lei foi proposta no Congresso, foi enviada pelo governo ao Congresso, então, várias reportagens em revistas nacionais e tudo, especialistas na área de educação, combatendo também essa ideia e considerando ridícula a ideia de que uma palmada deve ser punida com crime para aqueles que aplicam e consideram uma ingerência, de fato, do Estado na família, proibir que os pais disciplinem os seus filhos. Mas a lei extrapola o limite da autoridade civil, da família e da igreja, é uma ingerência, porque ela proíbe os pais cristãos de obedecerem os preceitos bíblicos relacionados à disciplina corporal dos seus filhos. Isso contraria frontalmente, como nós vimos aqui, o ensino bíblico e retira dos pais um instrumento indispensável para a imposição da obediência. Porque essa é a questão. Impor, obrigar a obediência. É a questão da punição versus impunidade. Nosso país é muito bom na impunidade e quer estender oficialmente essa impunidade às crianças, às famílias. Essa é a ideia por trás da lei. E isso, como nós vimos, não precisa nenhum esforço, né? Nenhuma exegese aprofundada da Bíblia para concluir que isso contraria frontalmente o ensino das Escrituras, porque impede os pais de utilizar esse instrumento necessário, indispensável, para impor a autoridade nos seus filhos. Porque o problema é
nós podemos usar a disciplina positiva. Meu filho, você não deve fazer isso, porque se você fizer isso, vai acontecer assim, assim. Então, o bom é você fazer isso, porque tal. Mas o moleque vai e faz. Desobedece. E aí, então, repreende, exorta, admoesta, adverte. Professores de escola aqui, orientadores, sabem muito bem do que a gente está falando, e os pais também. E aí a criança desobedece. Por causa da natureza pecaminosa, rebelde, insensata que há nela. E aí então, vem o castigo. Na escola vai para a sala de orientação. Eu era frequentador assíduo da sala de orientação do Colégio Moderno, quando eu era mais novo, né? Ou então os pais privam de brincar, de televisão, disso, daquilo outro, mas não adianta. E aí, fazer o quê? Na escola, eu já disse, a gente pode simplesmente expulsar o menino da escola. Mas não dá para os pais expulsarem os filhos. Expulsar como? O governo pode prender. Ele tem essa força. Na igreja, quando o faltoso é contumaz, nós podemos excluí-lo do hall de membro da igreja. Mas os pais não podem excluir do hall de membro de filhos. Então, eles têm que imprimir, ainda que seja pela força. A autoridade civil tem o poder da espada, né? Os pais têm o poder da vara, da imposição pela força da obediência à autoridade dos pais, quando, evidentemente, isso é necessário e os outros meios falham. Evidentemente também, irmãos, a lei desconsidera, obviamente, né, a pecaminosidade da natureza humana e a depravação do coração das crianças. Esse é o grande mal de vivermos num país que se diz cristão, mas de que cristão não tem nada. Noções bíblicas não fazem parte da mentalidade, das filosofias, das ideologias que imperam aqui no nosso país. E, portanto, a ideia de que as crianças têm uma natureza pecaminosa, depravada e que precisa ser libertada do domínio dessa natureza pecaminosa, isso está longe das considerações, com certeza, da Maria do Rosário, que fez a lei, ou do governo, seja lá qualquer governo, aqui no Brasil, que desconsidera essas questões antropológicas do ponto de vista bíblico. Por outro lado, irmãos, essa lei incentiva a impunidade e a rebeldia de crianças e adolescentes. E já pensaram nas consequências? Eu já posso ver, né? O menino de 10 anos, gente, se me bater, eu denuncio. Olha a tirania das crianças no ambiente familiar. Se me tocar a mão, eu denuncio. Conselho tutelar. E se for maior ainda, aí o que vai acontecer é que desculpe a expressão, mas o moleque vai ficar solto e os pais ainda vão ter que fazer tratamento psicológico, porque eles deram, é o que diz a lei, né? Uma das penas. Mas, na verdade, e o que vem depois? E a consequência disso, depois, então, na sociedade, quando os pais forem, na verdade, impedidos de disciplinar os seus filhos. Isso é, irmãos, um problema brasileiro, ou seja, excesso de leis e impunidade, ou seja, falta do cumprimento dela. Então, da hora aparece legislador inventando lei nova. Ele tem que fazer alguma coisa, né? Às vezes não tem muito o que fazer, cria lá, inventa a lei, cria a lei lá, seja lá do que for. Claro, vai criar de acordo com as suas mentalidades, com as suas ideologias, com as suas filosofias de vida. Quando o Brasil não consegue, na verdade, fazer cumprir as leis que nós temos.
Trata-se, portanto, de uma ingerência exagerada do estado da sociedade, que é marcado no Brasil por negligência dos seus deveres reais, ou seja, segurança pública, infraestrutura, saúde pública, educação fundamental. O governo não faz aquilo que é da sua competência, que é da sua área, e entretanto, se alvora o direito de se intrometer nessa esfera familiar. Imagine, em um país onde sequer se investiga crimes graves, como investigar o cumprimento de maneira justa de uma lei como essa? No tempo desse eu li uma informação, eu não sei se é no estado, no Brasil como um todo, em algum estado, eu não sei, não lembro bem, mas eu também não lembro precisamente do percentual, mas era alguma coisa assim, que cerca de 10% apenas dos crimes de assassinato no Brasil são investigados. Investigados. Que dirá punidos. Irmãos, um país onde investiga crime de assassinato tão pouco vai investigar como se a palmada foi justa ou não foi justa, na verdade, um absurdo. Agora, é verdade que esse país não investiga crimes de assassinato, mas umas coisas assim, pequenas, se matar um periquito, vai preso, viu? Vai preso. Agora, se matar uma pessoa, não tem muito problema não. Tem essas coisas. Então, é capaz que essa lei vá preso mesmo, viu? Eles vão botar todas as forças policiais a serviço da vigilância da família, para ver se os pais estão disciplinando os seus filhos. Não duvido, não. O que fazer? Último slide, viu? O tempo já está avançando. O que fazer? Eu diria, para não tratarmos do assunto apenas de forma negativa, mas de forma positiva. Eu creio que nós podemos fazer 3 coisas. Primeiro, nós podemos orar. Nós devemos orar que, pela misericórdia e graça de Deus, uma lei como essa não seja aprovada. Imaginem o que muitos pais crentes passarão quando aqueles pais descrentes, liberais, vizinhos, e que, portanto, detestam o crente aqui, que deu uma palmada no seu filho, denuncia no conselho tutelar, e imagine o que os pais crentes vão fazer se quiserem obedecer a Deus e disciplinar os seus filhos. Que eles vão passar. Segundo, agir pelos meios legais, manifestar a nossa posição às autoridades e na esfera das nossas relações e vocações. Exemplo, e-mail aos parlamentares. Podemos fazer isso. Esse é um meio legítimo de uma democracia que todos se manifestem. Então, nós podemos muito bem manifestar e pressionar os parlamentares no sentido de que não aprovem uma lei como essa, com algum arrazoado. E aqui vai uma sugestão minha. Poderíamos muito bem ter na igreja um grupo organizado, 2, 3, 4 advogados, ou quem sabe outros profissionais, médicos da área da igreja, que possam acompanhar casos como esses e vários outros que nós vamos considerar aqui, e sugerir um texto, ter uma relação de e-mail dos senhores parlamentares, enviar aqui e dos membros da igreja, enviar esse texto aqui para os membros da igreja, para que os membros da igreja também enviem esse texto aos seus deputados e senadores, expressando a nossa opinião de que nós somos contra esse tipo de lei. Seria uma coisa útil, viu? Jackson, Adriana, a Valena, irmãos que são da área e que, por serem da área, forçosamente acompanham o Silas, está aqui na minha frente, né? Tinha lembrado dele ainda, que é o advogado mais novo aqui da igreja, mas que possam acompanhar essas coisas e nos ajudar a agir nesse sentido, ou seja, expressar a nossa opinião. Pronto, é muito difícil para cada membro da igreja ter relação de membro de e-mails de parlamentares e preparar um texto para isso.
E se precisar de ajuda, a gente ajuda, né? À luz desses estudos, irmãos, já tem os elementos suficientes para irem tratando e acompanhando essas questões. Orare et laborare. Orar e trabalhar. E no nosso caso, trabalhar significa não apenas enviando e-mails para os parlamentares, mas para hoje, na época das redes sociais, eu tenho rede social nenhuma, né? Mas na época das redes sociais, não é difícil nós também fazermos conhecidas as nossas posições, as nossas ideias, as nossas razões bíblicas com relação a esse assunto. Eu envio o texto dessas apresentações aqui com todo prazer para esses irmãos usarem como algum subsídio também na preparação de um texto e então nós expressarmos as nossas opiniões. E finalmente, irmãos, o que poderemos fazer se essas leis forem aprovadas? Desobedecer. Desobedecer. Regularmente, normalmente, nós devemos obediência às autoridades civis. Mas quando essas autoridades civis se levantam e querem nos impor desobediência à vontade superior de Deus, então, meus irmãos, o livro de Atos e a atitude de Pedro e dos demais apóstolos nos ensinam como proceder. Atos 4, 18 a 20. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E pouco adiante, a passagem mais conhecida ainda no capítulo 5, versos 25 a 29, com que concluímos o nosso estudo nesta manhã. Verso 25 do capítulo 5. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém da vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desses homens. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. É verdade que aqui temos autoridades eclesiásticas, mas no povo de Israel, uma teocracia não era apenas uma autoridade eclesiástica, mas os sacerdotes, junto com os anciãos, constituíam também autoridades civis, como temos visto aqui no nosso estudo do Evangelho de Mateus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Então vamos orar, usar os recursos legais que temos, de manifestação legítima, apropriada, de divulgação contra essas leis que contrariam frontalmente a vontade de Deus, e se um dia forem aprovadas, não poderemos fazer outra coisa senão desobedecer. Com prudência, ninguém precisa tocar trombeta publicamente e dar uma palmada nos filhos para ir preso sem mais nem menos, né? Mas nós não vamos poder deixar de cumprir por amor aos nossos filhos, por obediência a Deus, e aí não nos restará outra alternativa senão arcar com os custos da nossa obediência ao Senhor.